Capítulo 15. Isso é coisa que a gente faz na casa da gente, né? A gente está em casa, está em família e a gente trata as coisas como devem ser. Quem está em casa, se você precisar fazer isso na sua igreja, faça. Seu pastor que está aí vai ficar muito satisfeito também. E você vai ser uma bênção na sua igreja. Lucas capítulo 15, verso 8 a 10. Vou procurar ser bem breve. A minha esposa diz assim, quando você diz assim, vou procurar ser breve, é aí que você demora um pouquinho mais. Então não fale nada, não. Então tá bom, eu não vou procurar ser breve, porque aí eu vou ser breve. Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Feche os seus olhos por um instante. E fale com Deus nesse instante. Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento, sua compreensão. Espírito Santo de Deus, meu amado, nós cremos em Ti. Espírito Santo querido, tome a direção desse momento. Que esta palavra, Senhor, ela encontre lugar em nossos corações, mas que seja a Sua voz nessa noite que fala à igreja. Quando o Espírito fala à igreja, nossa responsabilidade é ouvir. E o Senhor pode usar os instrumentos que o Senhor quiser, para a glória do Teu nome. Então usa-me, Senhor, nessa noite, para falar ao coração dos Teus filhos, para que cada um de nós recebamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tira toda e qualquer distração, dispersão e inquietação. E traga-nos nessa noite cativos à obediência da Tua voz, da Tua palavra. É o que nós oramos, dando a liberdade, declarando que esse ambiente está tomado pela Tua presença. Que este ambiente está tomado pela glória do Senhor. E que, ó Deus, a Tua palavra será poderosa nas nossas vidas, trazendo mudanças, transformações e alinhamento em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é valores que a gente perdeu na pandemia. Nós estamos num texto muito interessante em que fala de uma mulher. Na verdade, o capítulo 15 de Lucas é conhecido como capítulo, entre alguns, dos achados e perdidos. Porque vai falar da ovelha que se perde, vai falar da dracma que se perde e vai falar do filho que se extraviou. Mas os três foram encontrados, graças a Deus. A ovelha perdida voltou para o aprisco, a dracma voltou para o saquetel ou para o diadema daquela irmã judia, e o filho voltou para a casa do pai. Então o que eu quero falar nessa noite não é para de alguma maneira trazer lamento, trazer tristeza, mas é entender que se foi perdido, em nome de Jesus será encontrado. Será restituído em nome do Senhor Jesus, e que haverá alegria, porque em todos os casos você vai ver que houve grande festa. A mulher encontrou a dracma, teve festa. A ovelha voltou, o pastor celebrou. O filho voltou para casa, matou um boi gordo, fez um churrasco, teve festa também. Então quero dizer que nessa noite vai ter alegria em nome do Senhor Jesus Cristo, pela restituição que o Senhor vai trazer a nós nessa noite. Então, irmãos, quando nós estamos aqui diante desse texto, a dracma, só para a gente se situar, era uma moedinha muito pequena, mas não sem valor, usada na Grécia e em outros países do Oriente. Até poucos anos atrás, na Grécia, a dracma era usada, foi substituída pelo euro. Pouco tempo atrás, ainda se usava, muitos anos ali, a moeda, a nota agora, era usada para comércio. Então, irmãos, era uma moeda pequena, mas não sem valor. Ela tinha um valor equivalente ao denário de Roma. Então, você já ouviu várias parábolas
em que o pagamento de um dia de trabalho era feito com um denário. Então o cidadão trabalhava e depois de um dia de trabalho ele recebia o valor correspondente a um dia de trabalho, que era um denário. Aquela mulher quebra o perfume aos pés de Jesus e o Judas ali, ambicioso, diz assim, poderia ter sido vendido e dado aos pobres, mas não era nada amor aos pobres. A Bíblia revela que ele era aquele que cuidava da bolsa dos apóstolos, na época de Jesus. O Judas era o tesoureiro, e ele estava interessado no valor do perfume, que segundo a Bíblia diz, valia 300 denários. Eram 300 dias de trabalho para comprar o perfume que a mulher quebrou aos pés de Jesus e derramou. Então, a dracma era mais ou menos esse valor do denário. Então, o que é que acontecia? Quando a irmã judia ia casar, ela recebia, alguns dizem que um saquetel, outros dizem que um diadema. Nós usamos a aliança para simbolizar o nosso compromisso de casamento. A judia usava um diadema, e nesse diadema estavam as dracmas, que eram uma certa garantia, um dote, ou uma garantia para o casamento dela. Por exemplo, se ela casasse e fosse morar com o marido numa terra distante, geralmente era algo passado de mãe para filha, que necessariamente não precisava usar, era só em casos de extrema necessidade. Então, por exemplo, se a filha casasse e viajasse para uma terra, e lá o marido morresse, ela tinha aquele valor que ela poderia usar para não passar fome, nem ela, nem os seus filhos, e que ela poderia retornar para a sua terra natal. Então ela usaria isso como garantia. Então, quando a mãe passava para a filha, era um sentido assim de que algo precioso eu estou repassando para você, nesse momento significativo da sua vida, importante da sua vida, e que se você necessitar um dia, você não vai ficar de mãos abanando, você vai ter com que se valer. Irmãos, e era mais do que algo assim, monetário, era algo assim de peso emocional. Minha mãe recebeu da minha avó, que recebeu da minha tataravó, e eu vou repassá-lo à minha filha, que vai repassar à minha neta. Você está entendendo isso? Não era algo assim, eu vou gastar porque eu recebi. Não, era algo de valor, não apenas de preço. Alguém já disse que nem tudo que tem valor tem preço, e eu concordo nisso. Seu filho vale quanto? Por quanto você venderia seu filho? Não tem preço, mas tem valor. Eu recebi do meu irmão um presente, foi um relógio de algibeira. Já ouviu falar desse negócio? É aquele que a gente prende no cinto e ele tem uma corrente. Aquele que usava na década que o cidadão colocava num bolsinho do paletó, que tinha na calça assim, na verdade. Era um bolsinho bem pequenininho que cabia apenas um relógio. Irmãos, eu guardo esse relógio, eu não vendo, eu não troco, eu não dou. Porque foi algo que me foi dado no dia da minha consagração pastoral. Ele me deu. Eu não sei se ele achou que eu iria usar, mas, irmãos, eu não dou, não vendo, não troco, porque ele não tem preço, ele tem valor. A dracma tinha valor, não apenas preço. Embora a mulher pudesse usá-la, a jovem pudesse usar para uma eventualidade, um motivo, uma desgraça, uma catástrofe, ela poderia se valer. E aí está essa judia. É engraçado comparar essas três imagens de Lucas 15, porque primeiro fala de um animal, então um ser irracional, na última de um filho, já parte para uma pessoa racional, e aqui um objeto inanimado. Então não tinha emoção, mas tudo se perdeu, e por um descuido, aquela mulher perde uma dracma, ela tinha 10. Ela perdeu uma. Irmãos, era para a gente pensar dizendo assim, eu tenho 9 ainda. Eu me valho com essas 9. Eu me viro com essas 9.
eu vou ficar quebrando minha cabeça para procurar uma dracmazinha, mas aquilo não era uma questão de preço, era uma questão de valor. Irmãos, e nessa pandemia, o que eu percebi é que muita gente perdeu não coisas que o preço pode trazer um valor, uma soma, não, perdeu mais do que isso. Eu perdi tive que vender um carro, tive que vender alguma coisa para... Não, irmão, isso daí você conquista muito mais depois. A questão são outras, valores que a gente perdeu e que o preço não traz de volta, que o dinheiro não traz de volta e que essa pandemia levou. Por um descuido nosso, nós perdemos, quem sabe, alguns valores, irmãos. Nós perdemos algumas coisas importantes na nossa vida. E nessa noite o Senhor quer abrir os nossos olhos até para perceber, porque tem gente quando tem muito e perde uma coisinha, não percebe. Mas, irmãos, aquela mulher tinha um apreço muito grande por aquelas dracmas. Ela disse, ela é tão preciosa para mim que eu posso abrir mão, deixar aquelas 9 guardadinhas e me virar e passar dias em claro, até que eu ache, assim como fez o pastor com a ovelha. Deixou as 99 no campo, foi atrás de uma até encontrá-la. Assim, irmãos, nessa noite o Senhor quer nos fazer pensar em valores que a gente perdeu nesse tempo difícil que a gente enfrentou. Esse tempo de pandemia foi difícil para todos nós e alguns valores, infelizmente, foram perdidos. Por exemplo, o valor, a dracma da alegria. Quantos de nós não perdemos isso? Quantas pessoas entraram num profundo estado de depressão, de angústia, e perderam nesse tempo difícil a dracma da alegria. E o pior, irmãos, é quando a gente se acostuma com isso. É quando a gente olha e diz assim, não, mas está tudo bem, eu tenho ainda as outras 9 lá. Não, irmãos. Cada uma delas tem um valor para nós. Não adianta você ter as outras coisas. Estou com dinheiro, pastor. Não tive problema nenhum, pelo contrário. Eu consegui ter mais do que eu tinha antes da pandemia. Meus negócios alavancaram e eu consegui, assim, crescer muito nesse momento difícil, mas não tenho mais alegria. Irmãos, isso não é algo que se troca, que se negocia com outras coisas. A alegria é algo que precisa estar conosco. Nós lemos um texto aqui, a Sara colocou para nós, Tessalonicenses 5,16, palavras do Senhor, palavras bíblicas, palavras que Deus está nos orientando, estejam, coloca lá, Sara, 1 Tessalonicenses 5,16, estejam sempre alegres. Olha que coisa que para muitos pode parecer uma utopia, mas a Bíblia, irmão, não trata de utopia, ela trata de verdades. Leia comigo. Estejam... Não. Se a gente riscar essa palavra do meio, como ficaria? Estejam alegres. Aí beleza, um dia eu posso estar... E aí eu posso também deixar para lá, mas olha o que é que a Bíblia diz como uma orientação para nós. Estejam, vamos ler mais uma vez? Estejam sempre alegres. Aí você diz assim, não, aí pegou pesado. O problema, irmãos, é que a gente não entende a motivação da nossa alegria, a fonte da nossa alegria. Nós muitas vezes colocamos assim como a paz. Jesus disse assim, eu dou a minha paz, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é a paz que se baseia em circunstâncias. Se está tudo bem, se você está com saúde, se você está com dinheiro, se você está olhando, está todo mundo bem na sua casa, você diz assim, ufa, que legal, muito bom. Mas se alguma coisa sai do controle, a gente se desespera, o ser humano arranca os cabelos. E aí a paz que Jesus disse que veio dar, não é como a paz que o mundo dá. Não é uma paz que vem de fora para dentro.
É uma paz que vem de dentro e se externa. É uma paz que nasce do nosso interior, porque é um fruto que o Espírito Santo de Deus produz em nós. A mesma coisa, a alegria. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se nele, no Senhor Jesus, é a fonte da nossa alegria. O problema é que nessa pandemia a gente tirou os olhos dele. A gente colocou o olho naquele bichinho verde, cheio de tentáculos, chamado coronavírus. E a gente ficou absorvido por esse temor, por esse medo. E isso arrancou, irmãos, existem alguns ladrões de alegria. A ansiedade é um ladrão de alegria. É que rouba a nossa felicidade, as dívidas, as enfermidades, as angústias. Isso daí são coisas que vêm, mas se a gente não tomar cuidado, dizer assim, você está vindo de fora. Mas tem algo que Jesus está colocando de dentro. E aquilo que vem de fora não consegue roubar o que Jesus está produzindo aqui dentro. O que Jesus produz em nós, o que o Espírito Santo de Deus produz em nós, está na lista do fruto do Espírito, é gozo, é alegria. Irmãos, e nós não podemos nos satisfazer sem essa dracma. Nós não podemos nos acostumar a viver sem a presença dela. E vivemos uma vida, irmãos, porque a falta de alegria vai gerar um tanto de coisa ruim. Negativismo, está tudo ruim, o céu sempre está cinza, a gente não tem alegria com mais nada. Pode-se vir um banquete, você está triste, você está negativo. Pode vir uma grande bênção, você não encare a pessoa negativa, é uma pessoa murmuradora. Você vê como uma coisa ruim vai puxando outra ruim, daqui a pouco a gente está aquela pessoa amarga, azeda, ninguém consegue ficar perto de nós mais. Tudo a gente reclama, tudo a gente murmura, tudo não está bom, nada satisfaz, porque a alegria não está mais fazendo parte do nosso saquetel divino e espiritual que Ele nos deu. O Pai nos deu dracmas, o Pai nos deu valores, e que nós vamos guardá-los e repassá-los para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações, e dizer para eles: Jesus é a fonte da nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso gozo, e é uma alegria que vem de dentro para fora. Irmãos, a gente se entristece, é óbvio, a gente chora, é lógico, mas não é essa a questão, queridos. Viver um momento de tristeza é uma coisa, andar em angústia, andar em tristeza é outro, é se acostumar a uma vida longe do padrão que Deus estabeleceu. Quem está dizendo isso é a palavra. Se a palavra está dizendo que é possível, então é possível, e eu não posso abrir mão dessa dracma. Eu pergunto, essa dracma ainda continua aí com você, querido? Essa dracma ainda permanece conosco? Eu gosto do Salmo 16:11, que diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, e ele diz assim: na tua presença há abundância de alegrias. Coloca lá, Sara, Salmo 16:11 para a gente ler. Olha o segredo da abundância de alegria, vamos ler? Tu me farás ver os caminhos da vida, vamos todos juntos? Na tua presença há plenitude. O que é plenitude, irmãos? Esse copo aqui, ó, ele tem capacidade para 200 ml de água. Eu já bebi. Ele não está na plenitude dele. A plenitude está aquele outro ali, ó, que está ali, ó, me esperando também. Olha como ele está. Ele está com a sua capacidade de 200 ml no seu total. Ele está pleno. Ele está cheio. Ele está dizendo que Deus tem uma plenitude de alegria. Como que é isso? Diz na tua... Onde é que está a plenitude, irmão? Onde é o fim do arco-íris? Onde é que está o pote de ouro? Olha ali. Na tua presença. Vamos repetir isso? Diga: na tua presença. Onde é que está a alegria, irmãos? Na presença de Deus.
Onde é que está a sua alegria, irmão? Não é no quanto você recebe, não é no quanto você ajuntou, não é no quanto você conseguiu ter e obter. A sua alegria, a minha alegria está na presença do Senhor. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria e há delícias eternas. Olha, aonde que tem essas delícias, irmão? É à direita dele, é ao lado do Senhor, é junto a ele. E eu pergunto, onde está a dracma da alegria? Será que nos foi tirada, queridos? Nesse tempo de pandemia, uma outra dracma, um outro valor que pode ter se perdido durante esse tempo, são as expectativas de um tempo melhor, de um tempo diferente. Isso se chama, biblicamente, de esperança. Na pandemia, muita gente, irmãos, parece que deu um de end, fechou, é o fim. Não tem mais nada a se esperar lá no futuro. A minha vida se encerrou nesse ano de 2020. Cuidado, irmão. Tem gente que vai ficar preso nesse ano eternamente. Porque não está observando mais nada na frente. Ah, pastor, eu achava que esse ano eu ia casar. Eu achava que esse ano eu ia formar. Eu achava que esse ano. Ei, querido, você está vivo? Quem está vivo aqui, dá um glória a Deus. Então, querido, ainda tem coisa pela frente. Elias estava achando lá que era o fim. Ah, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. E Deus sabe o que é que faz? Ele alimenta Elias com pão, e diz assim: come deste pão, Elias, porque com a força deste pão, tu vai caminhar 40 dias, ou seja, tem uma caminhada para você, Elias, tem uma caminhada. Irmãos, é interessante porque eu via isso esses dias. Querite e Sarepta foram campos de prova para Elias. Ele viveu à base de como seria um sanduíchezinho de carne do McDonald's? Big Mac. Os corvos traziam pães e carne. E água do ribeiro ele bebia. Teve uma hora que a fonte secou. Não tinha mais água. Acabou a provisão. Chegou o momento, irmãos, na sua vida que parece que a provisão acabou. Você já experimentou isso? O desemprego, a falta daquele recurso. Parece que Deus está longe. Ei, irmão. A provisão é uma coisa, o dono da provisão é outra coisa. Se a gente continua com o dono da provisão, aquele ribeiro pode ter secado, mas Deus disse assim: agora, Elias, tem um outro caminho para você. Você vai ser sustentado por uma viúva. Irmão, presta atenção, Deus falando isso para o profeta, ele, nossa, deve ter uma viúva que o marido deixou uma bolada para ela. Aí eu vou chegar lá, vai ter uma mesa farta, aleluia, glória a Deus, vai ter pão de queijo, vai ter um monte de coisa boa. Irmão, ele chega lá, está a viúva catando graveto. Aí o que é que você está fazendo? Não, vou catar uns gravetinhos aqui, tem um pouquinho de farinha lá em casa, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho, fazer um pouquinho para mim, um pouquinho, e depois vamos morrer. E onde é que Deus me colocou? Irmãos, porque onde a gente chega, até onde não tem, começa a ter. Porque é Deus o dono da provisão. É Ele, irmãos, o ribeiro seca, mas o nosso Deus continua poderoso para nos sustentar. Meu irmão, você acha que um Deus que sustenta o universo não sustenta a sua vida? As estrelas. Diz que Ele põe a água na concha da mão dele. Você acha que esse Deus não pode sustentar? E muitas vezes, irmãos, a gente está como Elias: eu não tenho mais nada pela frente. Não, Elias, você ainda vai ungir profetas, você ainda vai ungir reis, eu ainda tenho propósito para a sua vida, você vai ainda caminhar, eu não encerrei o que eu tenho para você. E eu quero te dar essa palavra, meu querido, não é o tempo de pandemia que encerrou o projeto que Deus tem para a sua vida. Há um caminho pela frente, levante os seus olhos e olhe para o alto.
Olhe para frente. Ei, Deus poderoso, irmão, a gente precisa entender se a pandemia roubou essa dracma de nós. Se a gente se olha como aquela pessoa sem expectativa mais. Se a gente está olhando para frente e não está vendo um tapume. Sabe, igual aquela construção que coloca um tapume, você está doido para ver o que estão fazendo lá atrás, mas tem um tapume na frente, você não consegue enxergar a obra que está sendo realizada. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus permite uma situação como essa da pandemia, e parece que são alguns tapumes que Deus coloca, e a gente olha para frente e não vê nada. Mas deixa a obra ficar pronta. Aí Deus vai tirar aquilo dali e você vai ver a glória que Ele preparou para você e para mim. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não penetraram no coração humano. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, e nós muitas vezes perdemos as expectativas. E estamos acostumados a isso, acordamos, parece que a gente acordou no dia de ontem, né? Acordei, é um outro dia já, irmão. Você não percebeu, não? É um novo dia. O ontem passou. Você avançou mais uma etapa. É um novo dia, é um novo momento, são novas expectativas. Quem sabe, irmãos, a gente só precisa de um tempinho. Não precisa de uma eternidade para Deus fazer alguma coisa. Se Deus quiser hoje, agora, nesse exato momento, mudar o curso da nossa história, Ele o fará. Ele pode fazer isso, num estalar de dedos. Quantas pessoas vivenciaram milagres, irmãos, num estalo de dedos? Quantas? Aquele homem, 38 anos, parado naquele tanque, esperando o movimento das águas. E Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Irmão, preste atenção, olha que falta de esperança. Se uma pessoa perguntar a você, se você estiver passando por um momento difícil em alguma área, vamos supor que você esteja sem dinheiro, e alguém chega e diz assim: você quer dinheiro? O que é que você vai responder? Você diz assim: pera, deixa eu pensar, deixa eu ligar para minha esposa. Amor, a gente está precisando de dinheiro? Não. Irmão, na hora, você está precisando de dinheiro, e alguém diz assim: você quer dinheiro? O que é que você vai dizer? Hã? Vai dizer: não sei. Quanto? É cartão? É cheque? Irmão, é lógico que eu quero. Manda. Ele chega para o doente e diz assim: você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus não estava perguntando isso. E quando eu tento, outro desce antes de mim. Jesus também não perguntou isso. Mas aquele homem estava há 38 anos vivendo uma desesperança tão grande na vida dele, que ele não enxergava o que Jesus queria fazer. Ele estava olhando para o tanque, para aquela esperança frustrada de 38 anos. E Jesus está dizendo: não fica olhando para o tanque, olha para mim. Olha para mim, você quer ser curado? Levanta, pega o teu leito, vai para a tua casa, logo, logo, logo. Irmão, aquele homem levanta e vai embora, 38 anos resolvidos numa palavra. Se Jesus quiser mudar essa situação que você se encontra, Ele não precisa de muito tempo. Uma palavra. Ele muda a nossa história. Aleluia. Amém, queridos? Nós precisamos visualizar esse Deus. A gente acorda e diz: Deus, o Senhor pode fazer coisas tremendas na minha vida nesse dia. Eu não vou ficar olhando para as circunstâncias, eu não vou ficar olhando para o tapume, eu vou ficar olhando para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, e nós precisamos perguntar nessa noite: será que essa dracma foi perdida? Será que a expectativa foi embora? Será que eu estou vivendo uma situação de desesperança na minha vida? Aqueles dias ruins, aqueles dias sem, algo pode acontecer. Eu quero, em nome de Jesus, levanta a sua mão. Pensa nessa semana que está iniciando hoje. E diga em fé: coisas grandes o Senhor pode fazer na minha história,
esta semana. Aleluia! Deus pode. Não vamos deixar essa dracma ficar perdida, não, irmão. Uma outra dracma que se pode ter perdido é a dracma dos relacionamentos. A Bíblia diz: viver em paz com todos. Quantos relacionamentos foram rompidos nessa pandemia, irmãos? Quantas pessoas que não conviviam, começaram a conviver, se estranharam, a ponto de ficar insuportável o clima de casa, e não souberam administrar isso, queridos. E talvez isso gerou um ambiente muito desagradável, a ponto de separar não apenas pessoas, mas almas. Corações dentro de casa até hoje estão separados. Não há mais um clima de harmonia no lar. Talvez até com amigos. E nessa noite Deus nos faz pensar como está a dracma dos relacionamentos na nossa vida. Será que há pessoas que nós nos distanciamos, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas de dentro da nossa casa, e que a gente não soube lidar com isso, e a dracma se perdeu. E a gente está vivendo dias ruins dentro de um lugar que era para ser uma antessala do céu. E Deus nessa noite está dizendo: tem uma dracma que eu vou te restituir. Tem relacionamentos que precisam ser consertados. Tem pedido de perdão que precisa ser feito. Tem orgulho que precisa ser quebrado. Porque tem gente que é assim, a pessoa vem pedir perdão: eu queria que você me perdoasse. Não, já está perdoado. E não perdoa. Sabe, aquele sentimento de resistência, isso tem que ser quebrado, irmãos. Será que a pandemia levou isso? Será que a pandemia arrastou também os nossos relacionamentos, o prazer de estarmos juntos? Um outro valor que pode ter se perdido, eu estou correndo, é o feito. Está vendo? Eu disse que ia ser rápido. Eu não devia ter dito isso. Brincadeira, eu vou acelerar. Irmãos, o fervor espiritual dos crentes, talvez a pandemia levou isso embora. Crentes que esfriaram, como disse o Ariel hoje de manhã, a água foi evaporada. Crentes que evaporaram, fervor que fez assim, a pessoa não ora mais, não tem mais o prazer de ler, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, não tem mais. A Bíblia foi algo deixado de lado, perdeu-se o apego, o amor, o prazer pelas Escrituras, não lê mais. E junto a isso, irmãos, eu digo que existe uma outra dracma, que é o prazer de congregar. Salmo 122 e Hebreus 10, 25. Vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping. É isso? Alegrei-me quando me disseram, não, melhorar, vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns, muitos se acostumaram a não congregar mais. Estão em casa, estão satisfeitos, não sentem mais falta. A dracma foi perdida e não há nenhum tipo de sentimento de perda. Querido, isso é um perigo muito grande. Eu estava vendo no G1, sexta-feira passada foi dia da consciência negra, lá no Rio de Janeiro. As escolas de samba abriram suas quadras para tropeiro, para shows ao vivo, dizendo que estavam cumprindo o protocolo. Eu fiz questão de olhar no G1, ampliei a foto, irmãos, devia ter centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas amontoadas umas às outras, sem máscara nenhuma. Podia ter alguns com, mas quando eu ampliei a foto, não dá para ver máscara em ninguém, está lá na foto, quem quiser conferir pode. Irmãos, e estão lá, em show, celebrando
as suas crenças e etc. E muitas vezes os crentes. Irmãos, nós somos exemplo. E aqui, talvez você que está em casa não esteja vendo, não está não, mas está todo mundo de máscara. Está todo mundo cumprindo o protocolo de álcool em gel. A gente faz isso, isso não é o problema. O problema, irmãos, é que muita gente se acostumou sem essa dracma. Não tem mais alegria de vir à casa de Deus. Agora eu posso cear em casa. É só comprar um pãozinho, um suco de uva. E eu vou ficar aqui na minha casa, no conforto do meu lar. Às vezes dorme, às vezes acorda, está deitado no sofá, come uma pipoca. E está tudo ótimo. Você gosta de comprar de vez em quando aquele frango de forno que serve no dia de domingo? Que fica rodando assim? Quem gosta? Quem gosta? É bom demais, né? Você já viu um cachorro quando senta na frente daquilo? Você já viu? Ele sente o sabor por trás daquele forno. Cultuar tem que nos dar experiência de provar. Então, às vezes a gente está em casa e está igual. Não estou censurando, não, até porque a gente tem um canal, irmãos. E a gente está, assim, entendendo uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando, pedindo para você se inscrever, para você curtir. Mas, irmãos, se eu tenho a oportunidade, se eu tenho a condição e não faço, eu não estou provando tudo o que Deus tem para a minha vida. É inegável, irmãos, que em casa, se for uma necessidade, é bem-vindo. Se for uma necessidade, eu não posso sair. Mas acontece que muita gente que está em casa só em dia de culto. Mas na segunda-feira está na fila dos bancos, na fila das loterias, no supermercado, nos churrascos, nas confraternizações da empresa, está em todo lugar, mas não pode estar na igreja, porque a igreja o quê? Eu vejo muita gente assim, muita. Passa para lá e para cá, sem máscara na rua, está nem aí. Mas na igreja não, na igreja tem um coronavírus na porta. Não é você não, viu, Ronaldo? Misericórdia. Coronavírus está assim na igreja, só dentro da igreja. Coronavírus está em lugar nenhum mais. Ele está na igreja assim de olho, quem está entrando, quem está entrando. E aí ele, quando alguém vai na porta da igreja, ele sai correndo e, não, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que perdeu a dracma do prazer de congregar. Perdeu. Tem oportunidade, mas não, está tão bom aqui. Está uma bênção aqui. Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Alegrei-me, cadê a alegria, irmão? Tem que continuar alegre, vibrando, fervoroso espiritualmente, não deixa a chama que está aí dentro se apagar. Tem gente que se acostuma sem ela, a comunhão com Deus se vai, irmãos, e tantas dracmas, que se eu fosse alistar, a gente ficaria mais tempo, mas eu quero falar como é que a gente vai buscar essa dracma. A questão não é o que se perdeu, é a disposição da gente encontrar. E eu tenho certeza que nessa noite, se alguma dracma foi perdida, o Espírito Santo está inquietando aí seu coração e nós vamos achar essa dracma hoje, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga um amém. Irmãos, a primeira coisa que essa mulher fez, diz aqui que ela acendeu uma candeia. Ela acendeu uma lamparina, ela colocou luz no ambiente. As casas antigamente na Palestina, a maioria delas não tinha janela, eram casas pobres. Não tinha aquela claridade, eram ambientes escuros, irmão, procurar de dia era impossível. Uma moedinha num chão que muitas vezes ali estava coberto com a nata de poeira, não dava para encontrar. Aquela mulher pega uma lamparina, ela coloca luz no ambiente. Irmãos, e o que é a luz do cristão? É a palavra. Você está sendo, eu estou sendo nessa hora submetido à luz da palavra. E quantas vezes aquilo que estava ali oculto, escuro no nosso coração, na nossa alma, Deus dá um clique e diz assim: cadê a dracma? Eu te dei, mas a pandemia levou. Está na hora de achar. E a palavra vai trazendo, irmãos, essa clareza
no nosso interior, mostrando. Eu gosto daquele texto de Coríntios 11, que é o texto da ceia. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, jogue uma luz dentro do seu interior, examine o seu coração. Irmão, não é hora de dizer assim: é bem que eu percebi que o meu marido perdeu a lei. Não, não tem nada a ver com o seu marido, tem a ver com você. Somos nós que precisamos nos examinar. Eu preciso colocar uma luz aqui dentro e dizer: Deus, eu perdi a dracma, mas eu vou encontrá-la, eu vou procurá-la e eu vou jogar luz, eu vou deixar que a luz da palavra me guie de volta a esta dracma que foi perdida. Eu tenho como ter a alegria de volta, eu tenho como restabelecer relacionamentos novamente, eu tenho como olhar para frente e ter esperança, mas eu preciso de luz. Preciso varrer. Diz que ela acendeu uma lâmpada, mas pegou uma vassoura. E ela varre aquela casa. Irmãos, eu imagino que aquele momento foi um momento de levantar camas. Foi um momento de levantar móveis. Foi um momento de tirar as coisas do lugar. E eu quero te encorajar a isso nessa noite. Tem coisas que vão precisar sair do lugar. Tem coisas que não vão mais voltar ao que era antes. Mas são coisas, irmãos, que a gente pode remanejar. Mas tem coisas importantes, valiosas, preciosas, que não podem se perder. A gente está tendo que se readequar em muitas coisas como igreja. Nós somos um povo que amamos a escola bíblica dominical, presencial, mas a gente está tendo que se readequar. A gente está mudando alguns móveis de lugar. Não estamos perdendo a essência, mas algumas coisas a gente tem que remanejar e a gente tem que ter maturidade para isso. A gente tem que ter maturidade suficiente para entender alguns remanejos que são necessários, mas entender que há coisas preciosas que nós não podemos deixar de lado. Se é agora escola bíblica pelo Meet, eu vou aproveitar. Eu vou participar, vai ter irmãos lá, e eu vou aprender a palavra. Nesse momento não está dando para a gente reunir, mas eu vou me reunir de uma outra maneira, vou me reinventar, vou recriar, mas as coisas valiosas, as dracmas, não podem continuar perdidas. Quem está entendendo, irmão? E ela foi atrás, ela varre a casa, ela faz uma limpeza, e quantas vezes a gente precisa dessa limpeza? Tirar algumas camadas de poeira que estão acumuladas lá de trás. Poeira fala de coisas acumuladas, irmãos, que vieram lá do passado e a gente está permitindo que elas permaneçam lá. E a gente precisa dar um jeito nisso. A gente precisa dar uma varrida, melhorar o ambiente, como é que está o nosso coração, a gente precisa dar uma limpeza nele. A gente precisa desse exame, mas também precisa dessa atitude de dar uma faxina no nosso interior. E a gente vai descobrir tantas coisas preciosas, irmãos. Irmãos, casa que tem criança é assim. O filho chega, a filha chega e diz assim: perdi o negócio. Aí você de vez em quando vai dar aquela faxina pesada em alguns lugares, sabe, atrás do guarda-roupa, que não dá para limpar todo santo dia, tem que arrastar, mas naquele dia você encontra coisas que estavam perdidas. Alguém já viveu isso? A gente vai encontrando dentro do carro. Perdeu, aí você vai dar aquela faxina, aquela limpeza, aspiração do seu carro, você vai encontrando moeda, você vai encontrando brinquedo, você vai encontrando um monte de coisa lá dentro. A faxina permite isso. Coisas que a gente perdeu e que nem se deu conta. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Jesus está dando a nós essa capacidade de fazer uma limpeza no nosso coração. E a gente vai descobrir quanta coisa preciosa estava lá. Que na verdade, irmãos, ela não perdeu fora de casa, ela perdeu dentro de casa. Está mais perto do que a gente imagina. Está mais acessível do que o que a gente acha dentro de casa. E por fim, a Bíblia diz que ela buscou até encontrar.
Às vezes, na primeira tentativa, ela não conseguiu achar. Na segunda, não conseguiu achar. Mas ela não desistiu até encontrar. O que eu quero te incentivar, irmão, irmã, é que muitas vezes algumas dracmas que foram perdidas, elas não vão ser reencontradas da maneira como a gente gostaria. Um relacionamento, por exemplo. Um relacionamento que foi machucado, que foi atingido pela pandemia, a gente vai precisar de um tempo para restabelecê-lo. Começa-se com uma decisão de nos humilharmos, de reconhecermos o nosso erro, de repararmos aquela situação que a gente muitas vezes criou ou não criou, mas que a gente está vivendo aquele tempo difícil, e a gente precisa dobrar ali o joelho, a gente precisa quebrantar o nosso coração e ir lá, e conversar. Talvez aquilo demore alguns dias, talvez aquilo demore um tempo maior, mas irmãos, a gente não pode desistir, até que aquilo esteja de volta na nossa vida, como um valor poderoso e precioso que Deus nos deu. Não vamos aceitar menos, irmão, não vamos aceitar metade de uma dracma. Deus nos deu valores que a gente precisa guardar, que a gente precisa preservar, mas se porventura a gente descuidou, porque a questão aqui foi descuido, não foi ninguém que roubou, foi ela que perdeu. Outro problema está aí. Quando acontece alguma coisa com a gente culpa outros. Fulano deve ter roubado. Não, eu vi quando ele entrou no quarto e saiu caladinho. Ele deve ter pego uma dracma, colocou no bolso e foi embora. Irmão, não foi culpa de ninguém. Diga assim, às vezes, não foi ninguém. Não é culpa de ninguém. Não é culpa do maridão. Não é culpa da esposa. Não é culpa do filho nem do pai. A gente descuidou. Não estou alegre mais, pastor, por conta dele. Não, é você que perdeu isso. Você deixou, você permitiu que isso fosse levado. Independente de quem ajudou, contribuiu, enfim. Mas a culpa de ter perdido foi dela. Ela descuidou. E como ela reconheceu que foi culpa dela, ela disse, eu vou encontrar. Fique de pé em nome de Jesus. Caiu uma dracma por aí, viu? Feche os seus olhos nesse instante, irmão. Aleluia. Jesus nessa noite está nos fazendo avaliar o nosso coração. Jesus nessa noite está nos fazendo olhar para dentro de nós. E nesse mês 11, irmãos, estamos no final do ano. Estamos na reta final de 2020, que ano difícil foi esse? Mas Ele não poderia ter levado essas coisas de nós. A gente não poderia ter deixado, a gente não poderia ter permitido que isso acontecesse. Mas o Senhor nessa noite está nos despertando para dizer, ei, está mais perto do que você imagina. Essas coisas tão fáceis de você achar, basta que você se deixe, basta que você se determine, basta que você entenda que precisa ir lá e procurar. Responde para você, que dracma se perdeu? Que dracma você precisa hoje de Jesus? Lança luz aqui, Jesus, e faz encontrar isso novamente. Ora manaia candalabanaia shi. Querido, nesse momento tenha liberdade para falar com Deus. Nesse momento tenha liberdade para dizer para Deus, Deus, eu perdi uma dracma e eu não vou me contentar, eu tenho 9 ainda, mas o que o Senhor me deu, eu não vou deixar para trás. O que o Senhor me deu, meu Pai, eu não vou abrir mão disso, é valioso demais para isso. Não tem preço, não tem preço, Senhor. Me ajuda, Jesus. Oh, aleluia, aleluia.
meu Deus. Liberdade aqui. Ora, Espírito de Deus, Espírito de